Oba! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vinde ao Aprendi com Mãe. Sétimo episódio, e esse tema eu acho que serve de alerta aí para pessoas que vieram de famílias muito humildes, de baixa renda, famílias pretas, pode ser gatilho, mas a ideia é a gente refletir muito sobre, e o tema desse episódio é sobre conforto. Conforto. É um tema que eu tava pensando muito nessa semana, né? Sobre conforto, sobre acessibilidade. Acho que os dois caminham muito juntos, né? Acho que o conforto ele vai se atualizando, né? De acordo com o acesso que você tem. Os seus desejos do que é conforto. Acho que o que é conforto pra mim, o que é confortável pra mim pode ser desconfortável pra outra pessoa, né? Então a gente vai vai pensar e analisar o que a gente aprendeu com as nossas mães sobre isso, sobre conforto. E, como sempre, olha, manhinha, Dona Tânia Maria, ela tá assim, ó, Indinha, oh meu Deus do céu, por que você fica me pedindo esses áudios? Pedi um áudio pra manhinha, perguntando a ela, né, falando, mãe, o que é conforto pra senhora? E aí, ela colocou isso aqui. Oi, Indy, Deus te abençoe, minha filha. Como é que tá você? Como é que tá as coisas por aí? Aqui eu tô muito bem, mas poderia estar melhor, né, minha filha? Tô aqui meio cansada, sentindo dores bastante, minha filha, na coluna. Tô aqui, minha filha, andando, né? Essa sacola pesada para fazer as entregas dos produtos. E assim, minha filha, tô precisando de um conforto melhor, né? Para ver, porque você sabe, né? Eu não, eu não tô com muita saúde, minha filha, para estar pegando essas sacolas pesadas, para fazer essas entregas, enfim. Eu tô precisando, Indy, de um conforto melhor, minha filha. Tô lutando, correndo, trabalhando para ver se Deus me abençoa, que dentro em breve eu tenha uma vida melhor, um conforto melhor, né? Ter uma pessoa para cuidar de mim. Tô lutando por isso, minha filha, e sei que você está lutando também. Uma pessoa que cuide de me ajudar, fazer as tarefas diárias aqui dentro de casa. Tô precisando, Indy, de um conforto mesmo, viu? Só Deus mesmo é quem vai nos guiar, nos abençoar para que essa hora chegue, né? De eu ter um conforto melhor em minha vida. Tá bom, minha filha? Deus te abençoe mais uma vez e tenha uma boa noite. Até logo. E eu achei bem interessante que essa foi a primeira vez que a mãe me ligou perguntando o que é que eu vou falar, o que é que tu quer mesmo que eu fale? Eu fiz, não, mãe, fala pra mim o que pra senhora é confortável. Qual seria uma vida ideal pra senhora de conforto? Ela, eu não sei o que falar. E eu falei, nega, o que pra senhora é conforto? Eu tentei explicar de uma forma bem didática, né? Mas a dificuldade não é porque ela não sabia falar. É porque, às vezes, no contexto, quando você tem tão pouco, você não consegue sonhar ou imaginar que você vai ter acesso a outros ambientes, a outras realidades, que você tá ali na sua realidade constantemente. E eu fiquei assim, nossa, eu falei, não, se ela não quiser mandar hoje, não precisa e tal, eu faço outra coisa aqui. Ela, tá bom, aí depois ela pegou e mandou o áudio, né? E eu tava olhando aqui o contexto na internet de conforto. Qual é o conceito de conforto? Para poder, né, ter uma ideia aqui. Então, se você procurar hoje no Google, o conceito de conforto tem vários, né? É o ato ou efeito de confortar ou de se confortar, aquilo que fortalece ou revigora, e sensação de prazer, de bem-estar ou de comodidade.
Exemplo, o exercício físico é um conforto para ela. No quarto, né, que vão enumerando os significados. No quarto tem comida, alimento, consolo recebido em momento de aflição ou preocupação. E minha vivência com Tânia, né, eu conheço muito. Ela me conhece como filha, eu conheço como mãe. E eu acho que elaborando pra ela, olha, o que pra ela seria confortável, né, que ela ficou meio ali, eu não sei o que falar e tudo mais, seria ter um dinheiro entrando todo mês sem estar nessa correria de ter que trabalhar. Ainda hoje ela vende perfume, Avon, Natura, Boticário e vive disso. Eu mando uma ajuda financeira todo mês, mas ainda não é o suficiente para ela não vender perfumes. E ter saúde, minha família rodeia muito nisso. Não, pra mim eu preciso de vida e saúde, minha filha. É isso que eu preciso. Então, ter saúde, eu acho que um plano de saúde é uma coisa que tá na minha lista de coisas que eu quero proporcionar pra ela, porque a gente gasta muito, né? Beleza, tem o SUS, tem a saúde pública, mas nem sempre é eficaz ali na hora de fazer um exame, demora muito, então a gente vai e paga por fora. Então, como ela já tem 62 anos, eu quero pagar um plano de saúde também. Ela falou, né, de ter uma pessoa pra ajudar ela em casa. Famílias pretas, baianas, tem muita agonia com limpeza, né? Eu percebi isso quando eu vim morar na Europa. Tô morando na Europa há 4 anos. Se você não escutou os episódios anteriores, esse é o 7º episódio, escuta os episódios anteriores que tem uma linha cronológica também das coisas e eu vou explicando um pouco mais. Em cada episódio você vai conhecendo um pouco mais de mim, das mulheres que me rodeiam. E morando aqui na Europa, eu vejo o quão a gente tem a gente aqui eu falo do brasileiro, né? Não só da Bahia, mas eu acho que o brasileiro, a gente tem aquele hábito de final de semana arrumar a casa. A gente tira um dia pra poder arrumar a casa. Os europeus, eles limpam quando tá sujo, sei lá. E é isso, não tem esse hábito. E eu tava pensando muito nesse tema, eu falei, não, eu preciso falar sobre isso, porque essa semana, que é a semana que eu tô gravando o podcast, eu tava me sentindo muito angustiada, muito desconfortável. E eu falei, nossa, eu queria, naquele momento, né, nessa semana que eu tava assim, angustiada, eu fiz terapia e tal. Eu falo muito da terapia aqui também, mas eu queria estar com pessoas que me tragam a energia, que me trazem energia constantemente da Bahia. Eu queria muito me teletransportar, às vezes, dar uma pausa na Bahia rapidinho e voltar. Mas, né, eu tô em Portugal, então tá, o que é que eu poderia fazer por mim nesse momento? Então, ler, eu amo ler, li um livro, tô lendo um livro. Tentei comer alguma coisa que eu gosto, pra mim a comida é uma comfort food, né, que eu falo em inglês, mas é uma comida confortável, que te dá uma sensação de conforto. Pra mim, tem muito isso também da comida da Bahia, né? Eu comi acarajé ontem. E acarajé é uma comida muito típica da Bahia. É um bolinho que é de feijão fradinho, com camarão, azeites de dendê, tá frito no azeite de dendê e tudo mais. E é bem específico da Bahia. Então você não acha com frequência. Eu já tinha quase um ano sem comer. E na Bahia é muito comum. E aí uma menina que é de Salvador fez um acarajé num barzinho e tal. E eu fui e me deu muita vontade de chorar. E eu fui lembrando, eu falei, nossa, isso é conforto, é esse acesso, né? E eu acho que o conforto também, principalmente para famílias pretas, ele tá muito atrelado à acessibilidade. Eu fui olhar também, né, o conceito de acessibilidade. No senso comum, acessibilidade parece evidenciar os aspectos referentes ao uso dos espaços físicos. Entretanto, numa acepção mais ampla, a acessibilidade é a condição de possibilidade para a transposição dos entraves que representam as barreiras para a efetiva participação de pessoas nos vários âmbitos da vida social. E aqui falando, né, como eu li o conceito, tem algumas palavras aí, mas essa transposição é eu, que saí de Feira de Santana, da minha família, em que eu sou a primeira pessoa a sair do Brasil. Então, tem uma transposição. Indiara tinha uma realidade, eu tô acessando outra realidade. E aí é por isso que eu falo que o conforto ele tá muito atrelado à acessibilidade, porque a acessibilidade é diferente para quem não tem dinheiro, né? Você tem um dinheiro ali o suficiente para viver. Eu
Nunca passei fome, nunca passei necessidade em relação à comida. E eu sempre via o medo de manhã de faltar comida, que também era um medo de vovó. Lá na casa da minha avó, na casa da minha família, a comida é sempre muita fartura. A mesa é muito cheia de comida, de vários pratos. Você não faz só um tipo de comida, você não vai fazer só um bife cozido. Você vai fazer um bife e uma galinha cozida também, com a batata, um peitinho de frango frito, como diz manhã. Então, eu acho que esse medo de faltar, porque por muito tempo, né? Não é que faltou, mas foi escasso, foi o suficiente. Hoje, não, tem que ter muita comida. É uma coisa que eu me pego aqui agora que eu tô morando sozinha, de cozinhar só pra mim. Tá sendo muito difícil, porque eu quero fazer muita comida. E eu vejo que pessoas que sempre tiveram acesso à comida com muita facilidade, nunca teve que se preocupar, come de uma forma muito assim, ai, tá, tanto faz. É tipo, aquele quando você vai em um restaurante muito chique. Eu fui uma vez em um restaurante muito chique. Vinha aquele negócio pouquinho, né? Bem pouquinho. Porque é o suficiente. Mas a gente, e eu acho que também é uma linha muito tênue, né? Porque, por exemplo, agora eu tenho acesso a comprar coisas que eu não tinha, né? Eu tô acessando um pouco mais de conforto. No Brasil, se eu ganhasse ovo de Páscoa ou presente de Natal e tal, era alguém que tinha um pouco mais de condição naquele momento que me proporcionava. Tipo assim, mãe não parava pra comprar ovo de Páscoa pra mim, porque eu não tinha dinheiro. Ou era isso, ou comer o arroz e feijão. Então, tinha uns primos meus por parte de pai que me dava às vezes ovo de Páscoa que eu lembrava. Meus padrinhos, de Djamila e pai e Valmir, que sempre buscavam não ter essa presença ali e tudo mais. Mas manhã estava preocupada provendo o que era suficiente e o necessário para eu viver. É que nem Natal, né? Eu acho que eu vou fazer um episódio só sobre Natal, talvez. Mas pensando agora no conforto no sentido do Natal. Já teve vezes que manhã, no dia 24, saiu para trabalhar, porque geralmente a gente ia pra casa de minha avó. Então, no período do Natal, eu sempre ficava muito mexida, porque manhã não dava importância pra festa, né? No dia 24, a gente tinha o hábito de ir pra vovó, mas nem sempre ela conseguia ir no dia 24. Então, às vezes a gente ia no dia 25. E eu lembro que eu tinha uma amiga de infância, Natália, que estudou comigo desde a alfabetização, que era minha vizinha, aniversário de Nath era dia 24. Então, às vezes eu ficava na casa de Nath, né? No dia do Natal, e depois manhã passava pra me buscar, porque manhã tava cobrando gente, indo pra praça de alimentação, que era a praça da minha cidade, vendendo perfume, naquela correria de levar presentes de última hora, né? Que a galera dá muito presente de perfume, um creme hidratante, aqueles kits de Natal. Eu ajudava ela a arrumar os kits, mas eu ficava muito triste, porque manhã não dava importância. Eu queria ter uma família bonita, assim, uma árvore de Natal. Amanhã nunca arrumou a casa. Tanto é que eu tô aqui pensando, nossa, será que eu boto uma árvorezinha de Natal aqui em casa? Tô pensando, que não sei se isso vai me deixar mais feliz ou mais triste ainda. Tô analisando. E aí, mas só que pra amanhã o confortável naquele momento era trabalhar pra entrar o início do ano, em janeiro, com um dinheirinho bom. Então amanhã não se preocupava em me dar presente de Natal. Gente, não tinha isso. Não tinha isso. Era uma roupinha arrumadinha, porque mãe sempre se preocupou por eu estar bem arrumadinha, comprava uma roupinha, comprava, me dava perfume, porque, enfim, né, eu vendo perfume, então eu sempre tinha perfume, até demais. E é isso, não tinha isso de que, eu vou comprar uma... Eu lembro que eu tive pouquíssimas bonecas, eu não gostava muito de boneca, porque eu olhava para as bonecas e eu não me identificava. Eu acho que já tinha uma consciência racial aí, talvez. Então eu tive uma nega maluca, que eram as bonecas de pano. Tive uma Suzy, que era como se fosse uma Barbie, só que era uma Suzy que era com o tom de pele do mesmo tom de pele que o meu, e o cabelo, apesar de liso, era preto. Então era a Suzy, o que chamaria-se ali de morena, né? Mas eu não gosto de usar o termo morena, já expliquei também no episódio 5. Enfim. E aí, não tinha isso de, eu vou ganhar boneca e tal. Eu tive uma Emília também. E foi isso. Eu acho que essa Emília não foi a mãe que me deu. Não tinha isso de ganhar presente, de ganhar uma coisa que não fosse necessidade. Roupa era uma necessidade. Quando a mãe comprava roupa pra mim, era em épocas específicas. Que era São João, que é o meu aniversário, dia 24 de junho. E Natal e Réveillon. E às vezes, quando minha avó fazia romaria de Bom Jesus da Lapa e eu ia pra romaria, mesmo se manhã não fosse,
Ela me mandava às vezes, eu criança ali, tava com minhas tias, com minha família. E aí ela comprava umas roupinhas pra eu poder ir pra missa, bonitinha. Então é isso. Tanto é que foi uma coisa que eu tive que quebrar aos poucos, o lance de ter. Até hoje, na verdade, eu tenho roupa de dentro de casa e roupa de sair. E isso é muito de quem de quem não tem muito acesso, né? Que você não sabe quando você vai ter uma roupa nova. Então você vai guardar a roupa nova. Por exemplo, também tinha muito aquela cultura de, Monique, que é minha prima e irmã, que é filha de pai e família de Indiamira, é mais velha. Monique hoje tem 30. Então, vinha as roupas de Monique pra mim, tipo, passava, né? E depois pra mim e pra outra pessoa também, porque eram roupas muito bem cuidadas, né? As nossas mães lavavam, passavam, tudo bonitinho, botavam na amaciante. Então, o conforto pra minha mãe era eu estar bem vestida, comendo bem, é, estudando, né? Mas não tinha essa coisa que a gente vê em filme. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de filme de Natal. E eu ainda sonho em ter uma família bacana, assim. Eu acho que pra mim, conforto vai ser quando. Na verdade, eu me sinto muito confortável hoje, mas o que eu penso muito pro futuro é isso de ter uma família bacana, de ter uma estrutura, de presentear meu filho, de ter uma árvore com presentes de Natal, de ter essa troca, assim. Manhã não teve, eu não tive isso. Então, conforto pra manhã é muito simples. É comer ali, ter a comidinha dela, as coisinhas dela, alguém pra ajudar ela dentro de casa, porque tem, né, o que eu tava falando desse hábito de limpar a casa. Minha mãe, ela mesmo com a coluna doendo, ela tem problemas de coluna e tudo mais. Ela tem que limpar a casa, manhã passa pano na casa todo dia. Todo santo dia. Então, é aquela agonia, não, tem que limpar, que não sei o que, que não sei o que. Então, quando eu estou lá, ela quer toda hora que eu passo pano de manhã, só passa pano de noite. Tem dias, como é muito calor, né, que passa pano de manhã e de noite. Então, ter alguém para poder auxiliar nesse trabalho de casa, né, lógico, pagando e tudo mais, porque dá trabalho. É uma meta também que eu quero, para deixar ela mais confortável. Ela dormir, minha mãe não dorme bem, é uma agonia. Então, essa preocupação constante, esse estado de alerta. E é uma coisa do senso de comunidade, às vezes ela não tá preocupada só com os problemas dela, ela tá preocupada com os problemas dos outros também. E é isso, o conforto pra ela é muito naquele espaço ali limitado, de Feira de Santana, família. Minha mãe não tem esse sonho de, eu vou visitar a Indy, vou viajar, vou fazer essas coisas. E aí já vem a atualização do que é conforto pra mim. Eu tava pensando muito nisso. Nossa, o que é conforto pra mim? E eu também me apego muito às coisas simples. Por exemplo, isso de arrumar a casa. Eu arrumei a casa. Eu tô gravando esse episódio aqui agora, é um domingo. Final do dia. E domingo, pra mim, é um dia que, desde muito nova, com manhã, era o dia que manhã tava mais em casa, né? Dia de domingo. E ela fazia uma macarronada, era o dia que a gente comia uma comida diferente, que era macarronada. E que às vezes ela comprava refrigerante, que eu não tomo refrigerante há muito tempo. Mas naquela época era isso. E eu acho que até hoje, pra mim, domingo é eu fazer uma lasanha, fazer um fricassê, fazer um prato gostoso diferente, né? Durante a semana eu como muito certinho, que eu comia muito assim, em manhã. Arroz, feijão, frango e tal. E dia de domingo eu gosto de fazer algum prato. E eu parei pra pensar nisso essa semana, conversando com um amigo. E eu falei, cara, é isso. É por causa de manhã. É por isso que eu tenho o lance do domingo ter isso. Porque desde muito nova eu tinha isso com manhã. Então, o arrumar a casa, eu amo o cheiro de casa arrumada. Eu amo o cheiro de casa arrumada. Então, eu recebi uma amiga, né, esse final de semana. Eu arrumei a casa na sexta. E aí eu saí, fui jantar, que era aniversário dessa amiga. Quando eu voltei, a casa tava cheirosinha. Eu abri a porta, eu fiz, nossa, que bom dormir aqui. Então, pra mim, isso é muito confortável também. E tem gente que não liga. Tá tudo bem, né? Tem gente que não vai dar essa importância a uma limpeza da casa e tudo mais. Pra mim, conforto é dormir bem. Eu amo dormir. Eu amo dormir. Eu amo comer bem. E aí, eu acho que o conforto, ele tá atrelado à acessibilidade em pequenas coisas. Por exemplo, eu amo salmão. Só que no Brasil, gente, a gente sabe, né? Caríssimo salmão. Eu nunca comprei salmão no Brasil. Impossível. Impossível. Muito caro. Não sei nem quanto é o quilo de salmão. Me conta aqui na caixinha, ou no Instagram, quando eu postar, no @indiaravitório, quanto é que tá o salmão aí, o quilo do salmão nessa cidade, pra eu saber que você ouviu o podcast direito. E tem uma caixinha aqui também no Spotify, falando com o que você achou e tal. Eu quero ouvir seu feedback também. Já me conta quanto é o quilo de salmão. Aqui, na Irlanda era muito mais barato, mas aqui em Portugal não é tão caro. É tipo assim, a diferença é pouca, não de 3 euros, eu acho, do quilo. É...
E eu consigo comer salmão, tipo, pelo menos umas 3 vezes no mês. Porque não é caro, lógico, é mais caro que o frango e a carne, que é o que eu como com mais frequência, principalmente frango. Mas não é caríssimo, não é uma coisa absurda. Eu compro, gente, 2 postas de salmão, dá 6, 7 euros. Pô, não converte, tá? Eu trabalho aqui, eu moro aqui. E mesmo se convertesse, 2 postas de salmão dá R$ 35, eu acho, se for converter. Então, pô, no Brasil era muito mais caro, eu não sabia nem onde eu comprava salmão. Sei lá, eu nunca nem olhei. Tem coisas que a gente nem olha, né? E é isso que é o que da questão. Tem coisas que a gente não tem nem dinheiro pra poder pensar, eu vou comprar aquilo ali, que a gente nem olha. Então, aquele acesso, a gente nunca nem cogitou, sabe? É que nem quando aquelas lojas de marcas super caras, que a gente fala, eu não vou nem entrar aí. E eu amo comer salmão, amo tomar um vinho. Imagine, em feira, eu não sou fã de cerveja, mas no meu contexto, cerveja é a única bebida, uma cervejinha baratinha, né? Uma Itaipava, um pim-pim-pim, pom-pom-pom, uma long neck. E eu tava ali naquele ambiente. E vinho, eu lembro que o máximo de vinho que eu já comprei era pérgola, que era R$ 12, que era caro pra época. E aqui em Portugal é uma variedade enorme de vinho. E você vai no mercado e você acha vinho de 3 euros, 2 euros, 4 euros. Vinho de 5 pra cima já é vinho caro. E os vinhos baratos não são ruins. É muito louco isso. Qualquer vinho é muito bom. Então, pra mim, o conforto é hoje, né? Eu tô na minha casinha, trabalhar, ter meu dinheiro, ajudar a manhinha, ter uma vida confortável, no sentido de dormir bem, acordar bem, fazer uma rotina de exercícios. Eu comecei a fazer polidense agora. E eu era louca pra fazer polidense no Brasil. Mas eu não tinha dinheiro pra fazer isso e nem tempo, né? Não tinha acesso de jeito nenhum. Eu nem, não conseguia pensar, nossa, eu vou conseguir fazer um polidense. E aqui eu me organizei, né? Eu falei, nossa, eu quero fazer um polidense. E comecei a fazer, na verdade, a primeira aula que eu fiz, não, eu caí na escada depois da aula. Então, abortei a missão por uns meses e voltei agora. E é 45 euros, 8 aulas por mês. E, cara, ok, né? Eu pago academia e tal, eu consigo me dar esse mimo. Porque é isso, a gente não tem privilégios. E eu acho que o conforto, quando você já tem privilégios, uma vida mais fácil, é muito. Você não pensa tanto no conforto, você não tá lutando tanto pelo conforto. E a gente que vem de uma vida mais difícil, que você tem que estar 2 vezes, 3 vezes mais ali buscando os acessos, você tá pensando no conforto o tempo todo. É muito louco. Porque, por exemplo, e essa mudança de geração, porque o conforto pra vovó era criar os 9 filhos dela e que tivesse comida ali, que tivesse tudo bem, né? Alguns filhos estudaram, outros não. Não era tanta prioridade o estudo, porque, enfim, zona rural, sertão da Bahia. Se você nunca ouviu falar do sertão da Bahia, procura, veja imagens. Era muito seco, então a escola era muito longe. Então, tipo, você não tem acesso. Você não tá vendo ali, você tá olhando e é sertão brabo, é seco, você tá preocupado. Nessa época não tinha, né? Na época da minha mãe e tal, da minha avó, não tinha água encanada, não tinha energia elétrica. Então, o rolê era ir buscar água. Então, o conforto pra minha avó era choveu e o tanque tá cheio. Tem água para todo mundo tomar banho, sabe? Conforto pra minha avó era isso. Conforto pra minha avó era estar alimentando todos os filhos. O conforto pra manhã já vem, não, tô tendo o meu ali, eu quero construir minha casinha, quero ajudar a mãe e tal. E buscar coisas melhores, né? Tô aqui melhores naquela realidade que ela tinha. Então ela comprou um terreno, uma casa de um cômodo só, tentou construir, não conseguiu. E aí quando eu cresci, eu vim, né, com essa ajuda e construí a casa pra ela com 16 anos. O conforto pra mim já foi atualizando de uma forma muito intensa. Porque eu queria ter um quarto só pra mim, né? Maninha nunca teve um quarto só pra ela. Nunca teve um quarto só pra ela. Por quê? 9 filhos. A casa de vovó era enorme, mas os quartos, várias camas e tem a cama de Mimi, a cama de Net, a cama de Marivone, a cama de Zizi e todo mundo ali. Então, pra manhinha, beleza, ela tava vendo que ela queria ter uma casa maior, era só um cômodo, eu dormi com a mãe até os 19,
Mas pra ela, a prioridade era, não, alimentar em diária, estudar, né? Minha mãe, dentro do que ela podia, sempre botou pra estudar. Eu estudei em escola particular até a quarta série, uma escolinha de bairro. E depois eu fui pra escola pública, né? Da quinta série até o terceiro ano. Me formei na escola pública. Mas é isso, o conforto pra mãe era, não, minha filha precisa sobreviver. É a sobrevivência, sabe? Não é luxo, não é. Mas assim, a abundância ao mesmo tempo da comida. E aí eu penso hoje o chocolate. Eu não tinha dinheiro pra ficar comprando chocolate. Chocolate não era necessidade. Necessidade era arroz, feijão, carne, né? Frango. E aí hoje eu posso comprar isso e ficar naquela noia, né? De vida saudável e tal. Eu tento manter uma alimentação certinha, enfim. Oscila muito a minha autoestima em altos e baixos de. Eu fico com medo de engordar, eu tenho tendência muito fácil a engordar, então eu tenho que dar uma controlada. Eu falo, velho, é muito louco, porque eu não vou abrir mão disso. De, uma vez por semana comprar um chocolatezinho que eu posso comprar, sabe? Só que pra mim, vem de um lugar de, pô, eu não tinha isso. Pra quem mora aqui e tem acesso, tipo, eu conheço pessoas que são de Portugal e que falam que não gostam de vinho. Tipo, cara, nossa, pra mim é o máximo ir no mercado comprar um vinho, um chocolate e um salmão. Em uma feira só, sabe? Em uma compra só. Pra mim, eu tô riquíssima. E aí, você vai e pensa, eu penso assim, por exemplo, eu acho que cada uma das minhas tias também tem um conceito de conforto que vem, eu acho que seria muito parecido também com o de manhã, né? De saúde, de ter um dinheiro sobrando. Pra mim, a minha meta de conforto é eu chegar ali e falar, não, tipo, ir no restaurante e não olhar quanto é. Eu, tipo, gostei daquele prato, eu vou comer ele independente do preço. Olhar pra uma roupa e pegar ela independente do preço. Porque enquanto pessoa que pra mim é uma desconstrução muito grande. Porque eu ainda, né, trabalho muito pra ter meu dinheiro e ajudar a mãe e tudo mais. Então, lógico, eu olho, eu faço conta, minhas continhas é tudo organizadas todo mês. E dinheiro é uma questão. A forma como a gente lida com o dinheiro é muito diferente de uma pessoa que já tem um privilégio, né? De que, é uma pessoa que nasceu na Europa e que, sei lá, começou a trabalhar depois dos 20 anos, que primeiro estudou e depois começou a trabalhar. O jeito que a gente olha pro dinheiro é muito diferente. Então, isso também tá atrelado ao conforto e à acessibilidade. Pra mim é muito confortável eu chegar a uma meta em que eu consiga mandar uma grana boa pra amanhã pra ela não precisar trabalhar e que eu consiga viver muito bem aqui sem estar me preocupando tanto com dinheiro. Porque eu fico preocupada, eu fico em estado de alerta o tempo todo. Porque eu sei que se em algum momento acontecer algum problema e eu tiver que voltar pro Brasil às pressas, eu preciso ter meu dinheiro da passagem, porque minha família não tem dinheiro pra bancar isso. Não tem uma pessoa na minha família que tem uma grana falando assim, não, Indiara, vem, tá tudo bem. Se der alguma coisa errada, tá tudo bem. E eu acho que pra mim o conforto vem muito disso. Essa semana eu tava muito angustiada justamente por isso. Porque eu vivo em um estado de alerta constante. Eu tô sempre muito preocupada. Eu tô sempre muito ansiosa. Porque parece que eu tenho que carregar o mundo nas costas e eu tô com medo o tempo todo de, ai meu Deus, e se isso der ruim, se alguma coisa acontecer e tal. E, enfim, conversando com algumas pessoas, né, que moram aqui na Europa, que tiveram uma realidade diferente, elas não têm esses medos. Porque elas nunca tiveram que se preocupar com isso, né? Tipo assim, fui demitida do trabalho, tá bom, arranjo outro. E eu sei que é isso. Mas pra mim é muito, meu Deus, e amanhã? Eu vou passar um mês sem mandar dinheiro pra amanhã? E se acontecer alguma coisa? E não sei o quê. Eu tenho que ter minha reserva de emergência e tal. Então, o jeito que eu lido é muito, sabe? E eu sei que é uma desconstrução porque é da onde eu venho. Isso não vai embora. É que nem quando eu tento explicar para as pessoas que são brancas e que tiveram uma realidade diferente, de que ser preto não é só, é porque o tom de pele dela é mais escuro que o meu. É todo um contexto e toda uma bagagem que você carrega com você, que muda o seu percurso, muda a sua trajetória, muda quem você é e que você não consegue simplesmente anular, né? Eu fui pro Polidense essa semana e assim, eu já tenho algumas semanas fazendo. Só que, e eu já tinha percebido que eu era a única menina negra, né? Não tem como eu não perceber. Em muitos lugares, quanto mais eu vou ascendendo, eu vou vendo menos pessoas pretas ao meu redor. E isso machuca de uma forma muito grande. Isso é muito desconfortável. E Só que aí eu sempre tava indo terça e quinta, essa semana eu fui na quarta e na quinta. E o grupo que eu peguei na quarta-feira era um grupo de umas meninas diferentes e tal. E eu me senti muito deslocada naquele ambiente.
muito deslocada. E eu falei, nossa, eu tô muito feliz de estar tendo acesso a fazer o polidense, de estar me desafiando. É incrível, gente. Eu tô amando a experiência. Mas pra mim é muito desconfortável ser em vários lugares que eu aos poucos vou acessando. Eu tô acessando hoje o polidense, que é uma coisa que eu queria fazer desde pequena. Eu tô acessando com 27 anos. E eu não vejo ninguém que nem eu, parecida comigo, sabe? Alguém que eu falei, nossa amiga, que linda, que cabelo lindo. Eu sou a minha única menina com cabelo cacheado e com tom de pele igual o meu. Todo mundo é branquinho. Eu sei, eu tô em Portugal, eu tô na Europa. Eu sei. Mas é injusto, né? A distribuição das coisas. Não deveria ser assim. E aí, eu pensando nisso, né? O conforto pra mim é eu ter dinheiro pra mim, pra viver bem, né? Acessar lugares. Eu sonho muito, gente. Pra mim, viajar é uma prioridade. Agora, esse final de ano, eu tô tendo que aquietar meu facho e não viajar, porque a ida ao Brasil é muito cara, né? Eu vou fazer um tratamento também de saúde, enfim, é tudo muito caro. É mais caro pro Brasil do que fazer umas 3 viagens aqui, se parar pra botar na ponta do lápis. E só que eu acho que o viajar pra mim, ele me transporta pra um lugar de que, cara, você merece isso aqui. E aí, o conforto ele está atrelado à acessibilidade e também está atrelado ao merecimento. Porque, pra gente, é muito difícil, a gente que eu falo aqui, eu espero que tenha pessoas brancas e pretas escutando esse podcast, brasileiros, europeus, espero de verdade. Mas aqui, quando eu falo a gente, eu falo pessoas que vêm da realidade muito parecida com a minha, porque eu sei que está gerando muita identificação e eu tô muito feliz também da gente poder ter esse espaço seguro para trocar ideias. O merecimento é uma questão que a gente está sempre ali, constantemente se questionando. Porque eu mereço estar aqui onde eu tô hoje, né? Um amigo meu veio aqui em casa ontem, ele falou assim, amiga, você tá rica, você tá morando sozinha em um apartamento na Europa. E eu falei, cara, que foda. E às vezes você fala assim, será que eu mereço isso aqui mesmo? Você se boicota com muito mais facilidade, né? A gente que vem dessa realidade se boicota. Eu, por muito tempo, carreguei uma culpa que eu acho que ela ainda não se foi por inteiro. De que, tipo assim, pô, eu tô morando aqui, tô viajando, tô acessando lugares que eu quero e tal. E manhã não tá do jeito que eu queria que ela tivesse. Mas é o que eu falei, né, em um dos episódios de que a gente não consegue resolver o problema de todo mundo de uma vez, que às vezes a gente precisa subir só com a mochilinha, depois a gente volta pra pegar a mala de 23 quilos. Então, esse episódio é pra gente analisar o que é conforto pra você. Eu quero que você me conte na caixinha aqui. O que você tá fazendo pra poder furar sua bolha e ter acesso a esse conforto que você tanto sonhou e tanto almeja. O que é conforto para sua mãe e o que é que você tá se limitando porque o conforto que era para sua mãe aí, era uma coisa e você pensa outra, para você foi atualizada, não, conforto para mim é tal coisa. Mas eu não, é muita ousadia pensar assim, porque eu sinto isso constantemente, né, que eu sou muito ousada em sonhar do jeito que eu sonho e querer acessar confortos do jeito que eu quero, sabe? Conforto pra mim é agora tá no meu espaço. Eu acho que pra mim uma vida de plenitude, que é uma coisa que não é comum para famílias pretas e que vêm de baixa renda, é ter plenitude, né? A gente tem que estar sempre se preocupando o tempo todo, esse estado de alerta. E eu vejo que isso eu trago, mesmo quando eu não tô nesse estado de alerta, quando eu não preciso estar nesse estado de alerta. Minha terapeuta falou uma vez, falou assim, Diara, você pode construir tudo que você está querendo construir, que você vem construindo, de uma forma confortável. Você não precisa construir tudo em cima da dor. E é isso. A dor tá muito atrelada às nossas vivências. Tipo assim, não, tem que ser guerreira, tem que ser forte, você vai, você consegue. Mas, cara, seria tão bom se a gente não precisasse ser. Eu te entendo, você que tá aí do outro lado. Que às vezes você tem a sensação de estar carregando o mundo nas costas. Eu tô com essa sensação essa semana. Mas eu espero muito que você consiga acessar esse conforto de uma forma leve. Eu quero que hoje a tarefinha de casa que eu já tô dando aqui pra você, de listar 3 coisas,
simples. Não precisa ser muito, tá? Não precisa ser muito. Eu sou ambiciosa, eu vou com as metas muito altas e às vezes eu falo, eita, gata, dá uma segurada, né? É... Por exemplo, uma coisa simples que eu vou fazer por mim, agora em dezembro. Eu amo cheiro bom em casa. E aí tem uma marca que, eu tô falando vários nomes de marcas, deveria ser patrocinada por uma delas, né? Mas tem uma marca que é Ritos. E aí é muito caro o difusor dela. Assim, caro, tá, 30 euros. Mas dura 3 meses. Mas é caro, né? 30 euros no difusor pra deixar em casa. E eu comprei uma vez, eu falei, cara, eu vou comprar. Porque eu preciso desbloquear isso aqui. Que a gente é isso, né? Tem aquelas coisas que o coach fala, que. Ah, eu dei o papo de coach, viu, gente? Mas tem umas coisinhas que fazem sentido. Hoje eu não consumo conteúdo de coaching específico, mas eu consumo livros de coaches. Aqueles coaches das antigas, tipo assim, Os Segredos da Mente Milionária, sabe? Eu leio, tenho várias críticas ao redor disso, mas a gente tem que consumir esse conteúdo para poder desbloquear esses acessos em alguns sentidos. Porque, né, quem é que tá rico, quem é que tá no topo na maioria das vezes? O branco. A gente e muitas vezes se aproveitando do preto. A gente também tem que usar nossas estratégias. Então, eu analiso, lógico, aplico o que dá para aplicar na minha realidade com muita consciência e discernimento. E isso de desbloquear é o lance do merecimento, sabe? Falei, cara, vou comprar um difusor da Ritos. E aí eu comprei o difusor da Ritos, durou 3 meses, ficou cheirosíssimo o meu quarto. E agora, final de ano, talvez eu não compre a árvorezinha de Natal, mas eu quero comprar um difusorzinho pra deixar no meu quarto, pra ficar bem cheiroso. Porque fica com cheiro de, sabe, aquelas lojas bem chiques. É isso. É conforto pra mim, ter um cheiro bom em casa. Então eu vou me dar esse conforto, mesmo sendo um conforto carinho, né? Mas vai ser meu presente de Natal. Por exemplo, eu quero pagar uma massagem pra mim no spa. Eu dei uma olhada, não é tão caro, mas também não é tão barato. Acho de 60, 70 euros. Eu quero me dar esse acesso. Eu quero um dia ter uma massagem, cara. Eu mereço esse conforto. Manhã também merece. Só que no Brasil eu nunca fiz isso, né? Eu já fiz uma vez aqui, que foi presente que eu tinha dado pro meu ex e me coloquei no pacote. Mas uma vez eu falei, cara, quem tem acesso tem isso com tanta facilidade que pra eles é tipo assim, tanto faz. E a gente não, a gente tem que se programar. Eu tenho que me programar financeiramente pra comprar um difusor da Ritos, né? Porque minha despesa é bem contadinha. Eu tenho muita coisa pra dar conta. Então não vou pagar 30 euros do nada no difusor. Mas eu vou. Dezembro é Natal. Eu ia falar meu aniversário. Não é meu aniversário. É Natal e eu mereço esse acesso. Entrar na Ritos e comprar. Foi que nem. Eu sempre quis ter uma sandália Melissa. E eu não tinha dinheiro pra comprar uma Melissa no Brasil, porque é uma marca, agora tá mais baratinha, mas era muito mais cara quando eu era adolescente. Eu achava o cheiro o máximo. E eu até ganhei uma vez de um namoradinho que eu tive na adolescência, que eu falei, nossa, obrigada. Mas eu nunca tinha ido numa loja comprar. E aí nessa última ida que eu fui no Brasil, no início desse ano, eu entrei na loja da Melissa e comprei uma Melissa. E eu achei muito chique que a menina me levou na porta com a sacolinha. E agora, quando eu for de novo, eu quero comprar outra Melissa. Porque eu adoro rasteirinha. E dá pra usar aqui no verão, né? Quando tá calor aqui na Europa. E eu acho muito bonita. Mas é um acesso que eu não tinha de comprar assim, sabe? Pagar R$ 110 numa Melissa. Cara, eu não tinha isso. Então, aos poucos, tem alguns confortos que eu quero, né? Lógico, um conceito geral do conforto pra mim. O que é conforto pra mim? É ter a liberdade, eu já falei isso em vários episódios, né? Ter essa liberdade financeira e geográfica e ter uma qualidade de vida muito boa pra amanhã, uma vida muito confortável pra ela. Pra mim, esse é o conceito de conforto, a minha meta de conforto. E pra amanhã ela tem, né? Tá muito atrelada ali. Mas esses pequenos acessos, pequenos confortos vão fazendo diferença e você vai falando, não, eu posso, vai dar tudo certo. Aí, por exemplo, carnaval, eu quero pagar um camarote pra mim um dia de carnaval. No Brasil, eu nunca consegui isso, morando no Brasil, pagar um camarote. Mas esse ano eu fui e paguei um dia de camarote e esse ano eu quero pagar, próximo ano eu quero pagar de novo, um diazinho. Queria os 4, né? Mas calma, Indiana, uma coisa de cada vez, não dá pra ter tudo. E é isso. Você que tá me escutando, eu quero que você liste coisinhas pequenas. O que é conforto pra você, defina isso, pra você visualizar e entender que você merece chegar a esse acesso de conforto, tá bom? Eu quero que você pense nisso e liste pequenas coisinhas, 3 coisinhas no mínimo, que você vai começar a tentar praticar que te fazem bem. Arrumar a casa e sentir o cheirinho da casa, ou arrumar a casa é meio estressante, mas o pós-arrumação de casa me deixa muito bem.
comer bem, tomar um vinhozinho, comer meu chocolate, meu salmão, me faz muito bem. Me deixa bem, me deixa leve. Ir no Brasil e poder ir em alguns lugares legais. Agora mesmo eu vou fazer uma viagem com minhas amigas do ensino médio, que eu nunca consegui, a gente nunca conseguiu fazer. A gente sempre sonhou, a gente sempre falou que ia fazer e nunca conseguiu. E agora vai sair, né? Saída ao Brasil. Vai sair, a gente já alugou a casa. Agora vai, hein, amigas? Vocês que estão escutando, beijo. Beijo, Babi. Beijo, Aline. Beijo, Pamela. Beijo, Carla. Uhul! Babi, Aline, Pamela e Carla. Falei aqui de novo pra não ter esquecido de ninguém. Beijo, Antonella, a filha de Pamela. Tá ali, enquanto eu não estou, ela me substitui. E é isso, tá? Entender, furar, vamos tentar furar essa bolha. Fura mesmo. Quero ver todo mundo furando a bolha, olhando pro lado. Eu quero olhar pro lado e ver pessoas que nem eu, em espaços audaciosos. Isso pra mim também é conforto, tá? É ir no poli e ser pelo menos metade mulheres negras. Ai, nossa, sabe? Pra mim isso é conforto. Toda a minha produção de conteúdo é muito no sentido de... Nossa, eu quero que as outras pessoas acreditem. É sério, gira muito em torno disso. Eu sei que eu sou, né, um pinguinho aqui no mundo, mas eu espero inspirar de alguma forma. E pra mim também eu mexo muito com minha vulnerabilidade, eu mexo muito em pontos que me deixam, eita, vou me expor assim. Mas sim, eu acho que eu preciso em alguns momentos me expor e também me desarmar, né? E falar, não, olha, isso aqui doeu, mas valeu a pena ou passou e tal, pra você que tá aí do outro lado, independente de onde você esteja no momento e a condição que você esteja no momento, entender que você também merece conforto e que dá pra poder aos poucos traçar estratégias para poder acessar esse conforto. É isso, muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Espero que amanhã consiga ir mais conforto para ela e consiga mais para mim, você mais para você. Compartilhe esse episódio com seus amigos, seus familiares. Vai me ajudar muito a fazer com que esse trabalho chegue para mais pessoas. Essa é a ideia. Compartilhe no Instagram, me acompanha no @indianavitória, no @se-vai-embora, que são as minhas redes. Muito obrigada ao meu editor e diretor criativo, Adolfo Job. Ele também, o arroba dele também tá aqui na descrição, é Adolfo Job. Bem simples. E te espero no próximo episódio. Obrigada demais e um cheiro.